Atenção, terráqueos, moradores deste planeta, está no ar mais um De Cara com Corvo. E hoje, como eu trago pessoas muito mais interessantes e com a vida muito melhor do que a minha, né? Eu trouxe duas figuraças aqui, duas rainhas, né? Está do meu lado esquerdo, Valesca Carvalho. Tudo bem, Valesca? Tudo ótimo. E a nossa querida Meire Pietro, do lado direito. Eu falo do lado direito, do lado esquerdo, pô, porque eu tô bem aqui, ó. Elas estão aqui, ó, lado esquerdo, lado direito. E é isso aí, pessoal. Vamos falar um pouco sobre essa queridíssima Valesca Carvalho. Valesca, tu é de onde, Valesca? Eu sou roraimense, macuxi, como eu gosto de dizer. É, os seus pais são daqui, seus avós. Conta aí teus ancestrais. Eu sou a típica brasileira, mistura de tudo um pouco. É. Meu pai já nasceu aqui, mas uma parte da família é do Nordeste, né? Filho do Norte, neto do Nordeste. E a família da minha mãe do Goiás, de Minas, ali daquela região. Ah. Com meu bisavô era português. O teu bisavô era português. Era. E por isso que o meu avô era um nordestino, um cearense alto, de 1,90 m e alguma coisa. Caramba! E aí vieram para cá, na época do garimpo, meu avô trabalhou como garimpeiro no Tepequém. Sério, Na cara? década, sei lá, acho que de 40, talvez, 40 e pouco. Na época que a estrada para lá era uma picadinha ali para passar a cavalo. Isso. Meu avô... Inclusive eu tive aqui, a gente aqui é o seguinte, os episódios, a gente vai dando as continuidades, né? Então, eu tava falando no caminho, que era só uns caminhozinhos e tal, já era o Lula, que veio aqui, tava falando sobre, que ele é de Manaus, né? E tocava o gado, cara. Por aí, era só uma estradinha e tal. Cara, então quer dizer que o teu avô é danadão, né? Já viu atrás do ouro, né? Tem foto, né? No arquivo da família, tem foto do meu avô descendo a serra no lombo de um boi. Daqueles que tem aquele, eu não sei como é que chama, cupim. Aquela corcova. Exatamente, eu ia dizer corcova. Aquele cupim, um boi enorme. Ele descendo num Lenore, boi né? Não sei, num boi daqueles. E Meire, você é daqui, Meire? Agora eu sou, mas eu era de São Paulo. Você é de São Paulo? Nasci em São Paulo. Vim há 20 anos atrás, em 2002. Caramba, mas que viagem é essa? Eu queria sair de São Paulo, daquele sufoco, daquele lance de flanelinha, de ficar cuidando, pôr a bolsa debaixo do banco para o ladrão não chegar lá e pegar, você correr dia e noite. Você tá numa festa e pensar, será que quando eu sair daqui meu carro ainda vai estar lá? Isso era um inferno, né? E eu fui me enchendo, eu disse, não, eu vou embora daqui, chega. E aí, comentando com uma amiga que morava em Manaus e o filho estava fazendo residência aqui em Boa Vista, ela disse, vem pra cá, você fica na minha casa e quando você achar emprego, aí você aluga uma casa. Aí eu comecei a pensar no caso, no dia seguinte o filho dela ligou, não, vem para Boa Vista, que tem um grande mercado de trabalho, que estão precisando de assistente social. Mês seguinte eu estava aqui. E até hoje não me arrependo. Foi a melhor coisa, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Então, Meire, quer dizer que lá em São Paulo você já era assistente social? Era, Me mas conta. não exercia por causa dos filhos, casamento, né? E aí... Então, tu marcou no mapa, cara, é isso que eu quero, deu uma estudada, como é que foi a expectativa, fez aquele estudo. Eu queria vir, e aí surgiu a oportunidade e eu tomei rumo. Porque antes eu cheguei a ser empresária de acessórios femininos, eu tive uma fábrica de pão de queijo, eu trabalhava assim lá em São Paulo, né? Mas era uma vida muito corrida. Você bobeou, estava sendo multada, não tinha onde pôr o carro. Eu cansei daquele tumulto, aquelas coisas
aquela cidade grande. E eu sempre amei natureza, sempre. E aqui eu encontrei tudo que eu sempre almejei a vida inteira em questão de viver ao lado da natureza. Eu acho que a natureza é uma força muito grande, uma força de Deus muito forte, que quanto mais você vive, está perto dela, mais você está bem. Engraçado, pessoal, que uma paulista falando que curte a natureza e tal. Cara, isso até é meio, né, que, pô, uma selva de pedra, né, cara? Sim. Eu, nas minhas andanças por aí, eu morei lá em São Paulo, né? Morei lá perto da Vila Buarque, perto do Minhocão ali e tal. E, cara, eu vou te falar uma coisa. Nós aqui do Norte, nós somos acostumados àquele calor, né? Então, tipo assim, se eu te conheço, a gente tá na rodoviária, nós estamos indo pra Manaus. Cara, eu nem te conheço, mas eu tenho certeza que quando a gente descer do ônibus, pois é, e aí tu vai naquela feijoada, não é amanhã, pô, não, tá, então vamos tomar um café ali. E o paulista não tem isso, né, cara? Não, é até normal, né, porque por muita gente, muito tipo de gente, você não pode confiar nas pessoas. Como confiar e dar conversa? De repente você tá sendo enrolado, passado para trás ali, então não dá para você chegar e nem sorrir, porque se você sorrir para um estranho, ele já vai, opa, que será que ela tá sorrindo? Ou tá com más intenções, ou tá me dando bola. Mas aqui o lance... E se sorrir para uma mulher, opa, é lésbica. E se sorrir para um homem, opa, tá facinha. Não, mas hoje o lance do sorrir é o seguinte, a gente tá numa sociedade assim que te cancela por qualquer coisa, é muito mimimi, que se tu tiver sorrindo muito pra alguém, o cara tá fazendo bullying comigo só porque ele não tem dente, né? E eu tenho um dente, tá, né? E, Valesca, como foi que surgiu? Na verdade é o seguinte, pessoal, nós estamos aqui com duas integrantes do Motoclube Amazonas de Aço, né? Nós estamos aqui com a presidente, né? E a vice-presidente, né? Presidente Valesca e a vice-presidente Mari. Então, assim, a gente tá... nós vamos falar, com certeza, sobre motociclismo, sobre viagem, né? Sobre travel e tal. Com certeza, duas pessoas que se amarram em natureza e aquele vento gostoso na cara. Liberdade. E a gente vai falar bem detalhado. Então, assim... como foi que surgiu assim essa viagem de moto, como foi essa paixão por motociclismo, Valesca? Olha, a minha começou muito cedo. Eu estudava no colégio interno quando eu tinha 14 anos. E na época tive um namoradinho que ele tinha uma 7 Galo. E eu fugia no horário da saída, porque a irmã dele estudava no mesmo colégio que eu. E eu fugia, como era um colégio interno, a gente não podia sair. Hoje eu posso contar isso, que já faz mais de 30 anos, a diretora já faleceu. Te trolei. Então. Papai não tá por aí. Fugia, papai também já não tá mais aqui. E para ir andar de moto, o que o tempo dava para fazer era dar uma volta ali na Ponta Negra e voltar. E ele tinha uma 7 Galo. Para mim, são memórias afetivas muito fortes. O ronco daquela moto, para mim, é o melhor ever. Mas realmente você fugia da escola com a moto mais interessante. Então, moto, para mim, sempre teve essa coisa da aventura, da emoção. Mas como foi que tu falou aí da Ponta Negra, né? Lá em Natal. Em Natal? Em Natal, eu estudava em Natal, no colégio interno em Natal. Então como foi... Vamos lá, vamos por parte, né? Vamos por parte. Então como foi que tu chegou lá em Natal? Como foi tu, em colégio interno? Colégio interno. Na época, aqui, o segundo grau já tinha uma escola só de segundo grau, que era o Gonçalves Dias. Mas a maioria ainda não tinha universidade, então sabia que para passar no vestibular tinha que se preparar fora. Então a maioria das famílias, quando terminava a 8ª série, mandava os filhos estudar fora. Eu sou dessa época.
E aí eu tinha de ir para casa de parentes ou ir para o colégio interno. Eu preferi ir para o colégio interno. E lá, né, foi que aconteceu esse episódio. E isso me marcou muito. Só que depois que eu já estava aqui, este namoradinho faleceu num acidente de moto. Caramba. E eu fiquei bem traumatizada com isso. E depois casei, tive filhos, e é a fase que a gente acaba deixando nossos sonhos de lado para cuidar da vida, para cuidar de filho. E muitos anos depois, minhas filhas já grandes, mas assim, o coração, toda vez que eu vi uma moto passando, nossa, o coração disparava. E aí já depois de muito tempo, as filhas já criadas, eu separada, conheci um outro motociclista. E quando eu disse policial e motociclista, eu digo, meu Deus, as duas coisas que... Olha, mas tu não vai me enrolar, não. Tu tá pulando muito essas histórias, assim. Mas que o motociclismo... Tem aquele detalhezinho lá da Sete Galo, como é que é e tal. Sim, mas a Sete Galo foi quando eu era adolescente, 14, 15 anos, Isso que eu te lá em perguntar, Natal. 14, 15 anos, né? Depois eu voltei pra cá. Esse meu namorado, infelizmente, faleceu num acidente. Eu voltei pra cá, a vida continuou. Casei, tive filhos, separei e conheci esse rapaz, que era motociclista. E eu disse pra ele, tenho pavor de moto. Gosto, mas tenho pavor. Ele, por quê? Eu contei a história. E ele era policial, era da PRF, era batedor da PRF, era um motociclista exemplar. Pilotava muito bem. E ele começou a me dizer... Ei, mas assim, você tem que separar o que é imprudência. As coisas acontecem, mas quando você é imprudente, quando você dá sorte pro azar. Porque o acidente que matou esse namoradinho realmente foi... Ele vinha de uma competição, todo mundo dizia, não, bota a moto em cima do carro, não vem pilotando. Ele insistiu em ir pilotando, provavelmente dormiu e entrou embaixo de um caminhão. Porque ele vinha muito cansado, aquelas de off-road, aquelas... Sim. Então, foi realmente imprudência, né? Foi... E aí... E ele pilotava muito bem, me passava muita segurança, então eu comecei a perder o medo. É porque justamente, né, como tu tá falando, ele é batedor, né? Era batedor. Então, cara, o curso que essa galera tem, cara, é incrível. Tu pega aquela moto gigante e os caras fazendo as manobras ali, cara, é fantástico aquilo ali. Até pra cair. Saber cair... Não dá pra mim. Eu vou cair, mas ele... cair e conseguir, né? Não sofrer quase que nada, né? É fantástico mesmo, cara. Isso lembra muito aquele filme do Shapes, né? Tu lembra do filme do Shapes, né? Sim. O Vigilante Rodoviário, que era a nossa versão brasileira, Vigilante Rodoviário, é verdade. Que era a versão brasileira. Ainda passa Chips, na TV Brasil. Passa ainda? Passa. Caramba. Chega até uns chamuscados no filme de antigo. É show de bola, cara. E assim, a gente vai fazer aqui o ping-pong, né? Um pouquinho então. E a Meire, como foi essa paixão de moto, Meire? Conta a tua história lá em São Paulo. Tu morava onde? Tem irmãos? Eu tenho como é que é a vida em São Paulo? Duas irmãs, né? E eu tinha os pais eram bem opressores. Não tinha dessa de... Para eu ganhar meu velocípede foi uma luta. E desde criança eu amava a bicicleta... Velocípede. Compra minha Caloi. Nunca comprou. Pois é, né, velho? E saiba que não foi culpa deles. Eles sonhavam em me dar essa Caloi. Mas aí eu teria que passar com um nível de notas muito boa. E eu nunca consegui conquistar essa bicicleta. Nunca. Mas tu não acha que teus pais te trollavam, não? Não. Tipo assim, cara, a gente não tem grana pra comprar agora? Não, e como ela não tá tirando nota boa? Meu pai, eu estudei escola de freiras também, ele chorava, ele falava, eu compro do bom e do melhor pra você. A minha pasta de ir pra escola era aquela de couro, diferente das outras. Meu uniforme era todo caprichadinho, era a princesinha, mas não tinha jeito. Chegava lá no pátio, sentava no fundão, era assim a decepção da mamãe que sonhava em ter uma filha toda netinha, ela dizia que eu era neta de barão, que eu tinha que me comportar como tal. Coitada, morreu tão frustrada. Coitada, né, brother? E eu amava liberdade, bicicleta, tudo.
Mas depois que eu cresci, depois que eu casei, aí eu comprei a bicicleta que eu quis, e aí comecei a encher o saco do marido para comprar moto. Ai, aí ele me trollou muito, 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 muito. Até que um dia eu consegui a TT. Uma Eita. TT. Mas não deu para ficar muito tempo com ela. Eu aprontei muito, eu caí muito. Ele, não, vou vender que eu vou ficar viúvo, você é mãe de 3 filhos. E aquele cheiro de óleo, né? Era isso que eu pensei. Não é engraçado. Eu tinha uma camisa que era da Zump, que toda... eu não, Olha a camisa da Zoom. não curtia colete, porque não existia, playboyzinha. não nem sabia que tinha esses lances de colete. Mas toda vez que eu ia andar na minha moto, eu punha minha camisa da Zump CAC. Nossa, a bichinha fedia óleo, não sei porquê. Minha filha. Eu tive uma DT 180, cara. Era o meu sonho. A próxima vai ser uma DT. Aí o marido virou e disse: mas olha, nem esquece. Não vai. Se quiser uma bicicleta, eu te dou para andar na praia. Mas moto não mais. Chega. Mas merece assim, tu queria o lance da liberdade, né? Então, tipo assim, tu queria uma bicicleta e tal. Mas assim, cara, o sonho assim como a Valesca falou, cara, quando eu sentia, né, ver aquela zoada que é uma 7 Galo, que, pô, cara, uma 7 Galo é muito foda, cara. Ainda mais se tu pegar uma 7 Galo e fazer, né, customizar ela, não vê aquelas BMWs que a gente vê? Ainda hoje, uma 7 Galo Pô, não tem cara, preço. é muito linda, Olha, cara, é muito linda. Olha, opiniões e opiniões, mas eu acho que você pegar uma 7 Galo daquela antiga, Tu não de deixa eu 80, cortar ela, não. de jeito nenhum. Tem coisa que, cara, você já viu, nossa, você já viu um Porsche customizado? Já. Já, eu nunca vi. Já, Se eu cara. tivesse dinheiro também, acho que não faria. Tem um japa que agora eu não vou lembrar do nome, mas ele é o cara porque, tipo assim, os Paralamas, eles colocam umas paradas lá. Tem um kit já, né, de fibra, mas ele fica bem... Nossa, né, eu não costumo Mas uma tu 7 curte- Galo. Ela já Não, é não. perfeita. Mas tu curte a parada clássica. Clássica, eu gosto. Eu Ah, gosto desse lá. entendi. Tanto que a minha próxima moto é se tudo der certo, é uma moto que tem uma pegada bem clássica. Uma Harleyzona. Não. É uma Himalaia. Eu gosto de moto para estrada. Para estrada, assim, estrada de terra, as estradas que a gente tem aqui. Sim. Né? Estrada de terra, estrada esburacada, que não é sempre que tem Estrada asfalto. Aventura. Exatamente. Então, eu é uma gosto de aventura motos da mais estrada altas. aqui. Não Sim. necessariamente as big trails, porque eu acho, para mim, pelo menos é a minha opinião, as big trails para certos terrenos também, elas são muito pesadas. Tipo, Muito você fazer pesada. a big trail na 319, na Exatamente. terceira queda você já tá querendo deixar ela lá, porque É. toda, né, o peso Cansa, dela para pesado. levantar. E eu sei que minha habilidade não é essa, não é, eu vou cair mesmo, Vai então mesmo. prefiro uma moto mais alta por conta da minha altura, que facilita, e mais leve. Uhum. E eu sou apaixonada pela Himalaia da Cara, Royal Enfield. muito show, muito Que show. ela tem essa pegada clássica, mais Sim, vintage, eu sim. sempre gostei. Quando lançaram aqui, na época, meu ex, esse que era batedor da PRF, ele ainda estava vivo, que ele faleceu também. Foi, Ele disse, tu viu o que lançaram aqui? Que eu já tinha mostrado para ele as fotos dela lá na Índia, né? Que ela é bem popular, é uma Uhum. moto bem popular. Ele, tu viu o que lançaram aqui e tal? Compra a tua, não sei o quê. Mas quando ela chegou aqui no Brasil, chegou com muito problema, né? Problema por conta do nosso combustível, problemas de adaptação mesmo, teve muito problema no quadro, sabe? Quadro quebrando. Sim, Então, agora sim. já tá tudo sanado. Eles No já tão... Brasil, né, cara? Eu acho que assim, é uma moto para um outro terreno, é uma moto que funcionava bem em um outro país, né? Quando você muda, sempre tem as adaptações a serem feitas, né? Acho que isso é normal. Eu digo assim, é tipo o Brasil, porque, por exemplo, um Peugeot, né? Teve uns Peugeots aí, que na verdade o Peugeot ele é feito pra Europa, cara. Aquele tapete, aquela coisa. É chão de mármore. Exatamente. Então, tipo assim, a suspensão. Depois a galera dizia, cara, Peugeot, patrocina nós aí, tá, Peugeot? Eu sei que mudou pra caramba as coisas. Eu penso também assim, quando eu vou comprar, cara, pra comprar um transporte também, eu sempre fico pensando já justamente no lance da mão de obra, né, cara? Então tipo assim, pô, eu vou comprar uma motoca e tal, e não sei o que, sim, beleza.
agora eu tô precisando de dar manutenção nela. E aí? E aí? Vai ser fácil? Hoje não, né? Que hoje tem a internet, né, e tal. Mas antigamente... mesmo assim... Mas não é- vai ser não é. compatível com o seu bolso? Isso é uma coisa que a gente tem que Também, perguntar. exatamente. Uma moto grande, essas motos que é uma moto linda, eu adoro. Mas assim, eu fico pensando na minha realidade. Eu gosto, eu quero ir pro Caracaranã, que já foi no Caracaranã, sabe que é um estradão, tem pedra pintada, o Iramutã, né? Então você cai numa moto dessa, qualquer coisinha. Eu sou servidora pública. Pois é, Então eu cara. tenho que ter alguma coisa que caiba no meu bolso. Exatamente. Eu acho que a melhor moto é aquela que você pode ter e manter. É. E E que segurar. sirva pro seu propósito. E segurar também. Exatamente. Virou Que sirva- você segurar no braço, no pé, e se cair, você poder levantar numa boa. É isso mesmo. É isso Imagina mesmo. uma moto cara dessa, Ó, deixando cair aí E nessas viajar, estradas. Nossa. você vai parar na estrada num posto de gasolina, às vezes a entrada é toda, né, cheia de buraco, tudo, pronto. Você para a moto, cai, já começa a viagem. Mas é claro que essas motos são perfeitas para quando você vai pegar uma estrada. Nossa, a gente pegou umas estradas maravilhosas ali, Mato Grosso, Minas. Nossa, estrada tapete. E a gente via essas Big Três Com passando por a gente. acostamento. Maravilha! Mas essa não é a nossa realidade. Que na verdade, assim, as Big Trail, hoje eu, assim, conversando, né, com vários, né, motociclistas e tal, e tipo assim, a gente não consegue categorizar assim a Big Trail hoje, né? Porque tipo assim, cara, não é uma, assim, tanto off-road, não é uma custom, não é uma cross, saca? Que justamente, então tipo assim, deve ser com certeza é uma nave na estrada ali, mas já uma coisa acidentada, peça a Deus para você não virar essa moto. Olha, Não é? eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que o que faz a moto, o que faz o estilo da moto, é a habilidade do piloto. Eu já vi 2 loucos do projeto Tempesta que fizeram a 319 em 2 customs, 2 Harleys. E eu já vi piloto em BMW, aquelas 1200, Sim. fazendo rally, subindo morro. Uhum. Então, a habilidade do piloto é que faz a moto responder para o que você quer. Porque na verdade. Então tem isso também. Você tem que ter noção da sua habilidade. Isso. Se você quer fazer off-road, você sabe que não tem habilidade para segurar uma moto grande, compra uma moto menor, é mais seguro para você, você vai gastar menos com o reparo da moto. Sim. Outra questão também é a esportiva aqui em Roraima, em Boa Vista, né? Nós não temos estradas para esportiva. Correr numa esportiva aqui. Não tem. É um perigo, é terrível, é uma aventura. Muito buraco, as curvas não são sinalizadas. Exatamente. Quanta gente que a gente conhece que passou direto na curva. Mas eu acho que, olha, E andar de na moto... cidade também. Na cidade você corre um pouquinho mais, está multado. Ou então provoca um vamos acidente. combinar que andar de moto não é uma coisa muito racional. É uma coisa de gostar. Porque você vai pensar assim, o que leva uma pessoa a abrir mão de fazer uma viagem no conforto de um carro, preferir ir de moto pegando sol e chuva? Ah, não tem nem A gente não comparação. explica. Então, assim, essa questão de gosto por esportiva, o gosto por big trails, o gosto por moto menor, é a mesma coisa, a gente não consegue explicar. Só quem gosta, né? O pessoal que tem moto esportiva, eles são apaixonados pelas motos, mesmo sabendo que no trânsito aqui a moto esquenta, como as Harleys também esquentam muito. Mas é paixão. E paixão a gente não tem não muita discute. explicação. E porque assim, na verdade, a gente não pilota a moto, a gente veste, que é justamente como tu falou, o lance da habilidade e tal, isso, aquilo. Na verdade é você tá vestido ali nela. Porque tu que tá com a tua moto ali, qualquer besteirinha, pô, tá com problema aqui, o pouco acelerador, tá faltando um óleo, né? O meu freio tá baixando, porque são coisas milimetricamente ali que tu sente ali. Então se você tá vestido ali, opa, tal, então quer dizer, eu consigo manobrar, né? A Custom, ela tem umas que é muito grande, né? É difícil de fazer uma curva, né? Mas tu acaba vestindo a moto, é minha praia, é minha onda, já peguei a mãe, eu tenho um macete ali e tal.
pronto. Antes de eu morrer, eu vou ter uma 883, tá? Ela diz que é dura, diz que esquenta pra caramba. Treme pra caramba. Treme pra caramba. Mas, mano, foda-se, cara. Olha, Ela é mas linda, o que eu te digo né? é questão de sonho. Eu tenho um amigo em São Paulo, o Fernando. Um abraço pro Fernando, que eu vou dizer pra ele desse podcast, ele vai assistir. Ele é mecânico, ele faz customização, o cara é um artista. É doido que nem nós, né? É doido. E aí eu falei pra ele, Fê, seguinte, tô pensando em comprar um Himalaia. Ele disse, tu vai se fuder. Eu já peguei não sei quantas aqui com quadro empenado, com quadro Sério, não sei cara? o quê. Só que logo que lançou, né? E isso há muito tempo, a primeira vez que eu falei pra ele. Agora eu falei de novo. Ele, cara, tu tá insistindo em se lascar. Isso vai dar merda. Isso vai dar merda. Mas assim, é sonho, cara. Eu vou, nem que seja pra eu poder dizer assim, me lasquei. Consegui. Ou então dizer, não, a moto realmente é tudo que ela promete. E eu acredito que seja. Né? Há 5 anos atrás, logo que foi lançado, tipo, pouquíssimas concessionárias, ainda tem poucas concessionárias, mas hoje ainda mais. Tem agora até o final do meio de 2023, tem a previsão de abrir uma concessionária em Manaus. Elas já são montadas em Manaus, então já está chegando perto. Então, não adianta dizer, a moto é ruim, a moto vibra, a moto esquenta. Mano, se é a moto dos teus sonhos, vai fundo. Foda-se, meu irmão, entendeu? Ó, eu quero mandar um abraço aí pro meu amigo Kaique, da Garage Moto Rock. Se liga, começa a assistir uns videozinhos da Himalaia, que a minha amiga tá comprando aqui, e tu que vai dar manutenção, Te prepara. meu brother. Te prepara aí, entendeu? Não, e aqui nós temos muitos mecânicos assim que são feras. Kaique, Mastorel, Naldo. A gente tem referências aqui. Então, é justamente, cara, isso. E tem aquele lance também, cara. Eu tenho uma... Olha, eu conheci Recife, eu conheci Itamaracá, Porto de Galinha, conheci Maragogi, em cima de uma Dafra 150, entendeu? A bicha não aguentava, ali tinha um... Muito delicada, né? Não, tinha uma tampinha ali do cabeçote ali que... estourava ali tudo. A mão de obra era R$3 e a borrachinha era 2, né? R$5 que eu gastava. Cara, mas era tão gostoso, bicho. E a minha esposa, né? A gente era namorado no tempo. Cara, a gente rodava tudo, cara. Então, assim, tem gente que tinha moto grande, né? Viajava bastante. E depois começou, cara, eu vou comprar uma moto 150. Porque aí o lance da manutenção e tal, eu vou economizar, gasto um pouquinho mais no hotel e tal. E outra, pô, 150 é de cacete, pô, não é à toa que os motoboy aí, os entregadores aí, é cacete aí todo dia, né? Então, assim, cara, aí foi muito gostoso. Eu tive umas 11 anos. Foi? E às vezes eu olho, puxa, por que eu vendi? Caramba! Aí, por que eu cheguei na Dafra, né, na 150, porque justamente, cara, peça, aí era difícil, era complicado achar peça, então só que chegava com os mecânicos experientes, não, isso aqui tu vai achar da Titan 99, isso aqui tu vai encontrar da YBR não sei das quantas. E aí tu tá falando agora, né, Malai? Vai que, né? Não, mano, isso aqui é o cabo da Saara, o cabo não sei da onde, o pneu lá da não sei quanto e pronto. Olha, e aí, meu irmão, tô aqui, ó. Um bom mecânico te salva a brother. vida. Nós fizemos uma viagem, eu e mais 2 irmãs de colete, duas Shadow 750, a minha e a dela, e uma, qual é a moto da Kathleen? A Twister 250. No meio do nada, entre o nada e lugar nenhum, a moto da Joelma, que é uma 750, Sim, a Shadow, Joelma. deu um problema na bomba de gasolina. Caramba. No meio do nada, mano. entre nada e lugar nenhum. Uma cidadezinha super pequena, nós paramos, a moto não pegava e falhava, parava. E aí um garoto disse, bem ali tem um mecânico. Precisa entregar na mão de Deus, porque aqui fomos lá. O cara olhou, disse, a bomba da moto tal dá. Eu não tenho aqui, mas tem uma cidadezinha aqui a 30 quilômetros, meu amigo, eu vou ligar para ver se ele ainda tem.
de uma moto pequena, não vou lembrar agora. E eu, caramba, isso já final da tarde, eu falei, meu Deus, isso não vai dar certo, essas gambiarras, isso não vai dar certo. Aí ele ligou e disse, tem, mas ele já tá fechando, amanhã de manhã vocês vão lá, compro, traz aqui que eu troco. E eu dizendo, meu Deus, a gente ainda tem tanto chão pela frente, essa moto vai dar problema. No outro dia, fomos lá pegar a bomba de gasolina, trouxemos, o cara trocou. E tem aquele ditado que não tem nada mais definitivo do que uma gambiarra provisória. Tá até hoje a moto tinindo. Isso que eu ia te falar até hoje, né, cara? O mecânico numa cidadezinha pequena, eu não lembro nem aonde que era, eu acho que era no Goiás, eu não lembro mesmo onde que era. As meninas que são melhor de local e data do que eu, mas eu acho que era uma cidadezinha pequenininha ali no interior do Goiás. E tá lá. Deu certo, a moto não deu mais problema nenhum. Então, assim, meu salve para todos os mecânicos desse Brasilzão aí que sabem o que estão fazendo. Que massa, né, cara? Então, vamos aproveitar o gancho. Eu ia te perguntar do lance da viagem, né? Da última viagem que vocês tiveram e tal. Eu cheguei a fazer até um comercial de vocês, né, das Amazonas. Inclusive, foi até do aniversário, né? E a Andresa, né? Um abraço aí pra Andresa. Mandou aí as fotos, os vídeos. E eu quero saber dessa viagem, por conta tudinho, como foi que vocês se prepararam, quem teve a ideia e como é que foi. Miri, tá doida pra falar? Conta, Miri. Não, eu não fui nessa viagem, eu fui em outra expedição. Eu tava me recuperando da outra expedição. Pronto, então vamos falar sobre essa viagem. A Miri vai contar. A dela foi uma aventura também, viu? A Miri tem muita história. Mano, pelo amor de Deus. Miri, a parada é o seguinte. Teve uma vez que eu acho que foi o aniversário do Bode do Asfalto. E foi até lá do lado da Forbras, né? Um abraço aí pro meu amigo Moreira. Né? E eu peguei, cada motoclube, eu peguei um material para colocar no telão, né? E tal, me contrataram e tal. Cara, em todos os motoclubes, em todo o material, tava a Meire. Cara, mano, e isso é que é legal no motociclismo, cara. Não interessa de onde tu é, não interessa se é do A, do B, do C. Vamos pra tal lugar, tá lá os teneireiros, tá lá a Meire. Não sei pra onde lá o catavento e tal, lá tava a Meire. Cara, isso é que é legal, cara, no motociclismo, né? Verdade. Conta aí, conte a sua viagem agora. O que você separou? Rapadura, paçoca? Essa viagem eu ia fazer sozinha. Mas nas reuniões do motoclube, eu sempre comentando e tal, o roteiro que eu tava fazendo e tal, e as meninas, 2, 3, na verdade, se interessaram. Eu vou contigo, eu digo, vamos. E aí, na última hora, a Adriana não pôde ir, foi a Joelma e a Kathleen. E a previsão eram 30 dias, né? Eu tava indo pro casamento, pro aniversário da minha sobrinha, que mora em Vitória. Que chique, né, cara? Então, como é o nome dela? Larissa, minha Laricinha. Larissa. Minha sobrinha mais velha. Então, nós íamos por cima, tipo, Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, Espírito Santo. E a volta foi Belo Horizonte, Minas, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas. Caramba. Né? Mandamos as motos de balsa para Belém. Lá em Belém fomos recepcionadas pelo pessoal, gente. Os motociclistas de Belém merecem um prêmio. Nós fomos recepcionadas pelas garupeiras, que é um grupo das mulheres, né, das garupas, que são de vários motoclubes. O pessoal do Canoas, quem nos recebeu na casa deles foi o presidente do Canoas do Asfalto. E teve o pessoal da Sopa Solidária. Nossa, são vários motoclubes. É um pessoal, assim, que faz você se sentir em casa. Né? E aí a nossa moto demorou para chegar, porque o barco encalhou em Almerim. E aí demorou, e a galera dando o maior suporte. Enfim, conseguimos sair de Belém. Fomos para
Barreirinhas, não, depois Chapada das Mesas, e assim conseguimos. Enfim, foram 10 estados, 12 mil quilômetros, muita história para contar, muito perrengue, muita risada e muita irmandade. Sabe, fizemos amizade, a moto da Kathleen deu muito problema, e num desses problemas ela estava indo bem devagar, e um caminhoneiro atrás da gente, e a gente estava todo mundo devagar, eu estava mais na frente um pouco, e um caminhoneiro atrás da gente, nós paramos num posto, eu parei no posto, as meninas pararam também, desceram da moto já desesperadas. Valesca, esse caminhoneiro não passa, e o caminhoneiro parou também. Eita. E aí a gente já, 3 mulheres, a gente já, né, fica meio... Sim. E ela, olha aí, parou, a gente deu passagem, foi pro acostamento e ele não passou. E as meninas já com medo, eu não tinha percebido que estava um pouco mais na frente. Uhum. E aí ele, quando desceu do caminhão, ele tinha parado o caminhão e a gente já... Então vamos ficar aqui perto da conveniência. Uhum. Ele já desceu de colete. Ah! Aí veio, falou, pô, eu vi que vocês são motociclistas, eu sou motociclista também. Eles E estavam por que vocês estão escoltando, né? devagar? Não, porque a moto da amiga tá. Ele falou, pois é perigoso andar devagar. Tá por isso que eu vendo? vim atrás de vocês, pra Todo ficar esse mais tempo. seguro. Nossa! E assim ele fez até a próxima cidade onde a gente estava indo, onde a gente parou pra arrumar a moto dela, sabe? Ele foi escoltando a gente. Dentinho, que inclusive nós encontramos com ele em fevereiro, quando nós Manda fomos um abraço pro Dentinho. pro aniversário das Amazonas, lá em Manaus. Ele tava lá, então nós encontramos. Um abraço, Dentinho. Dentinho é... Então, assim, essas pessoas que a gente encontra, sabe, na estrada, o pessoal que Os você anjos, tá parado ali, e às vezes tá parado só pra descansar, e passa um motociclista e para e volta, tá tudo bem, e vocês paradas aqui, não, a gente tá só... Então, não, a gente tá precisando sim e tal. Minha moto deu um problema também, a gente chegando em Cuiabá, e meu ex-sogro mora em Cuiabá. E aí, quando chegou lá, ele disse assim, Nora, o que é que tu trouxe de ferramenta? Eu entreguei pra ele um saquinho com os enforca-gato e uma fita isolante. Caramba! Eu não acredito, parece que tu tá viajando com isso. Eu digo, com isso é a Valesca? proteção divina. Caramba, mano. Foi a nossa primeira viagem grande. Assim, Não então... é aquele velho alicate com arame, né? Aquele bolinho do arame ali e Não, tal, eu acho né? que tinha um arame, tinha um aramezinho, eu acho que tinha um arame sim, mas era isso, sabe? E deu tudo certo, no final mesmo, com todos os perrengues, deu tudo certo. Não, e o legal tem que ter adrenalina, né, cara? Esse negócio da balsa parar e tal, entendeu? Então tem que ter adrenalina. E tu falou não tem ex-sogro, né? Nem ex-sogra, né? Diz que tu termina a parada, mas não diz que não tem, né? Ah, é? Não existe, Não, sempre. de boa. E vamos contar um pouquinho, né, Mary? Da minha experiência com a estrada. expedição. A Mary foi expedição. Dela foi expedição. Brother. Conta aí, Mary. Olha, como uma viagem é diferente da outra, né? Você não pode prever o que vai acontecer numa viagem. O exemplo grande são as meninas e a minha expedição. Eu não tive problemas com a moto, porque minha moto era 0 bala. Nossa, tinha acabado de tirar da concessionária zeradinha. Outra moça também estava com a moto zerada, uma da Yamaha. Até esqueci o nome. Já é o Covid que eu peguei. Tinha uma Shadow, as motos não deram problemas, não furou um pneu, não aconteceu nada com as motos. Mas em compensação, com a equipe, com os pilotos, pegamos logo no começo da viagem Covid, e eu acreditava que eu não estava com Covid, eu estava gripada, porque eu tinha já pego uma vez e era na época em que nós acreditávamos que Covid, se você pegava, não pegava mais. E eu não queria ir para o posto de saúde. Tinha uma amiga que falava, vamos, eu vou te levar para o posto de saúde. Eu, não, que eu vou para o posto de saúde e vou pegar Covid. Eu estou passando mal porque eu estou gripada. E eu cada vez mais cansada, com dores, com sono na estrada. Por 2 vezes eu quase me acidentei. Uma hora eu vi que eu ia entrar debaixo de um furgão. Até me assustou. E a outra hora eu
quase saí da estrada. Quem vinha atrás de mim, era a Mádila, estava bem atrás de mim, ela passou maus bocados, porque ela percebeu que eu dormia, eu cochilava na moto. Eu já estava nas últimas mesmo, nós estávamos no Rio Grande do Norte, e aí quando eu cheguei em Aracaju, fiquei muito mal, fui internada com 83 de oxigenação, e aí fiquei 2 semanas internada. Ah, então isso quer dizer que foi em Aracaju? Em Aracaju. Eu não cheguei aí com a minha moto para Bahia. A expedição continuou, foi para Bahia e as motos voltaram de caminhão porque foi um piloto tombando atrás do outro, né? Só a Mádila não pegou Covid, o resto... E quem mais sofreu foi o Edinho, porque ele pegou logo em Manaus e sofreu a viagem inteirinha. Eu não, eu ainda cheguei no Rio Grande do Norte mais ou menos, né? Mas dali para frente fiquei muito mal. Eu tava e eu escapei da morte por um triz. Foi, né? Eu tava lembrando dessa expedição que, se eu não me engano, foi um sonho, né? Inclusive a Jane, né? Tava falando, ia traçar, vocês trabalharam pra caramba, muito, arrecadaram coisas. Fizemos feijoada, eu fiquei 2 anos juntando dinheiro, me preparando. E ainda bem, né? Porque, graças a Deus... Pra te ver, eu achava que tinha sido aqui, né? Porque assim, foi, como tu é muito querido, então tipo assim, aquele movimento todo que tu tava hospitalizado e tal. Não, eu tava em Aracaju, fiquei 2... Agora que eu vim saber. E a Jane que ficou lá comigo. E eu aqui, agora que eu vim cair a ficha todinha, que Juntar foi... as coisas. Juntei tudo agora, né? Que foi a expedição e tal, né? O Edinho e tal. Cara, que onda, mano. Foi. E é isso que eu quis dizer, que as viagens, você vê que com elas foram as motos que deram problema, mas a equipe foi forte e já a nossa equipe tombou e as motos não deram um pneu furado, né? Mas mesmo assim foi uma viagem fascinante. Eu vi coisas assim marcantes. Toda viagem na vida da gente, você tem que aprender a contemplar. A moto nos dá esse privilégio de você sentir a contemplação e contemplar. Então, me marcou demais Lençóis Maranhenses, Lençóizinhos, marcou muito aquelas vilas no Maranhão, as praias de Alagoas, eu já conhecia Alagoas, mas é diferente você passar de moto na estrada, olhar aquele azul, muita coisa aqueles equipamentos de energia. Eólicas. Nossa, você pensa que aquilo é pequenininho, mas a base é do tamanho dessa casa aqui, gigante. A grossura, né? Impressionante. E eu ficava fascinada. Viajar, eu acho que é uma das maiores riquezas que nós podemos viver nessa vida. Eu acho que eu mesma considero as pessoas não pelo que elas têm, mas pelo que elas viajaram e como elas viajam. Porque viajar todo mundo gosta, né? Mas todo mundo gosta de viajar, mas não é todo mundo que tem aquele prazer de tudo vivenciar. Comer, experimentar de tudo. Se é uma pousada simples, rústica, se é uma rede com mosquito, você ri, curte, no dia seguinte você segue viagem. A viagem é você curtir aquele momento da melhor forma possível, com o que tem, né? E tudo isso nos enriquece muito, emocionalmente, psicologicamente e eu acho que espiritualmente também. Então vamos lá. E a moto nos proporciona isso em dobro, né? Então vamos lá. Tu tava em São Paulo, já aterrorizado, não aguentava mais aquela vida de saco cheio de tudo. E tu veio pra cá, conheceu uma galera, gente fina no norte e tal, e de repente tu retorna na estrada e, cara, olha onde é que eu tô, como é que eu tô, cara. Exato. Que onda, né? E é assim, é interessante, eu tenho 66 anos, vou fazer 67 o mês que vem. Mês que vem, olha. Aí minhas irmãs lá em São Paulo ficam,
eu tive um acidente. Eu estou aqui, acho que 18 anos me locomovendo com moto. Eu não tenho carro, só eu trabalho, me divirto, viajo, tudo com moto. Uhum. Tem um casamento, eu vou no casamento, eu vou de moto. Se está chovendo, eu ponho o salto dentro do baú, depois chego lá, tiro. O ano passado eu fui num evento que eu tive que pôr o salto dentro do baú. Uhum. Aí tirei a capa discretamente no estacionamento, coloquei o salto, cheguei lá. Você veio de Uber? Não, eu vim da minha moto. Sabe? Pleníssima. Meu amor, você enquanto não eu me tiver conhece, forças né? para segurar a moto, eu já compro a moto pensando, né? Eu quero viajar sem preocupação de onde eu vou parar a moto, como eu vou parar. Onde chegar, eu quero parar a moto, dar conta dela. Se ela cair, eu levantar. Uhum. E aí, eu voltando, né? Minhas irmãs ficam. Esse acidente foi... voltando ainda mais. Eu só tive 2 acidentes nesses 18 anos. Os 2 acidentes parecidos. Eu vinha devagar ali no São Vicente, estava chovendo e tinha buracos no asfalto. A mulher, preocupada com a filha, falando no celular, entrou na minha traseira e me jogou no chão com a moto novinha. Ralou tudo, estragou tudo. Caramba. Esse foi o primeiro acidente há 15 anos atrás. E no começo desse ano, dia 2 de janeiro... Uma motociclista olhou para trás porque estava sendo filmada num comboio e eu parando e ela estava muito em cima, atrás de mim, ela bateu na minha moto, o impacto me jogou no chão e com o impacto também eu tirei o baú com as minhas costas. Caramba. Inclusive dia 30 tem ressonância. Foram, graças a Deus, os únicos acidentes que eu tive nesses 18 anos, né, 18 pilotando. anos, né? Já caí de moto? Em areia, em terra, né? Aí por isso eu não gosto de terra, de pista, não sou muito chegada, não tenho simpatia. Mas queda sempre com a moto parada, graças a Deus. Uhum. E aí minhas irmãs ficam lá, esse acidente foi para te sinalizar que está na hora de você parar. Eu disse, mas agora que eu quero, agora que eu posso, agora que eu vou me aposentar e tudo, vocês querem que eu pare, mas agora que eu vou curtir, não. Enquanto eu segurar a moto no braço... Nossa, a família fala, né? Preocupada. Preocupada, né, contigo, mas assim, elas... O que elas falam quando vê lá nas tuas redes sociais, as tuas fotos e tu viajando e tal? O que elas falam pra ti? Olha, é engraçado que não comentam nada, mas eu tenho certeza, porque somos 3 irmãs. As 2, eu sou a mais velha. As outras 2, uma tem 4 anos mais nova que eu e a outra 3 anos. Elas curtem muito aquele lado avó, né? Família, e eu moro muito distante dos filhos, meus filhos moram em São Paulo, eu tenho 3 filhos. Caramba. E 7 netos. E eu sou avó à distância. O gostoso é que quando eu chego lá é uma maravilha, né? Né? E não tem os problemas que toda avó tem, as dores de cabeça, né? E eu acho, aqui para nós, elas nunca vão admitir isso, porque também tem a questão da religião, que elas são mormons e tudo, eu sou afastada, Elas devem morrer de inveja. Morrer de inveja. Acha? Eu tenho certeza. Eu, no lugar delas, iria morrer de inveja. Porque elas cuidam da família, da vida, e o pior é que está acabando, né? Porque agora os filhos já se casaram, os netos estão crescendo, virando adolescentes, e elas continuam aquela vidinha. E eu não. Eu estou aqui cheia de planos, de sonhos, viagens. Tenho ainda meus ideais para a 4ª idade, né? Que a 3ª eu já tô. Sim. Eu tenho planos. Minha única preocupação é que eu não tenho feito os exercícios que eu preciso fazer para a 4ª idade eu estar firme e forte. Mas Papai do Céu há de me abençoar como ele sempre me abençoou e vamos embora. Cara, que massa, velho. No Nordeste, né? Eu aprendi no Nordeste que quando diz assim, cara, né, vê aquele menino meio, né, a geração de hoje, né, isso aí é criado com vó, rapaz, oxe, isso daí não sei o que lá, e de repente aparece aqui a Mary,
Essa avó. Dizendo que é vó. Meu irmão, tem uma avó dessa, cara? Tu já pensou? Ei, brother, eu tenho uma avó, meu irmão, que ela já foi em saúde. Mas o lance de ser criado com vó, esse termo, é porque vó mima demais. Então o cara não tem preparo para viver. Não tem, cara. Então ele cresce todo sequelado porque foi paparicado, a mão Muito, passada na pô. cabeça do neto. Geração Z, É né? diferente, que os pais trazem mais ali, principalmente o pai, né? Traz o filho mais ali na cobrança, na ponta fina, ensinando e preparando para a vida. A avó, né, sempre tem dó, não, tadinho, netinho. já não mora com o papai nem com a mamãe, deixa eu cuidar assim, deixa eu fazer assado. Aí, E eles crescem achando que a vida é essa vozada, né? E não é. cara, teve uma cena lá em Recife, cara, ri demais, cara. Era um menino grande, dava pra ver que ele era alto. Dava pra ver que ele era novo, mas ele era alto, né? Ele era vestido de escoteiro. Aí a avó dele tava na parada de ônibus pra colocar ele pela porta da frente. Olha, eu não vou rir, porque eu sou vó também. E eu faria. Então, eu faria a mesma coisa. Eu sou apaixonada pelo meu neto. Eu digo que eu conheci o amor da minha vida há 3 anos atrás, não, mas, quando meu neto nasceu. Então, eu faria o mesmo. Eu tava ali segurando pela mão ainda. Vamos, Vicente. Mas, cara, o neto queria ser Faria o mesmo. o neto queria ser um MacGyver ali. Ele tava vestido de quê? De escoteiro. Olha. Ele ia pro mato fazer. Você quer mais? Eu Ligado? respeito muito os escoteiros. Nossa, sim, minha filha eu foi- respeito mais escoteiro do que polícia. Ei, eu fui escoteiro, pô. Olha, Eu também fui eu fui- bandeirante. Fui lobinho. O'Hara foi o Lobinho. Ó, não, foi- não, a Fui O'Hara, bandeirante. ela foi bandeirante. O'Hara cuidava Sempre alerta. da alcateia, né? Que Sim, são os sim. lobinhos. Eu não posso... Sempre eu tenho alerta. respeito. Eu fui, cara, escoteiro, olha. Eu acho que foi 5 anos, mais ou menos, juntando tudo, né? E aí meus primos iam, né, e tal, e eu não podia ser, e aí eu fui o Você lobinho tem ainda. cara mesmo de que Fui foi o lobinho. lobinho. Cara, muito, muito massa, cara. E nesse tempo, ainda era justamente, eu me destacava um pouquinho mais, porque no tempo do Legião Urbana, imagina, eu lá no acampamento tocando já um Legião Urbanazinho, um violãozinho lá Olha. dentro, né, e tal. Então eu sempre fui pirado, velho. Sempre curti natureza também. Era um lobinho diferente. Era um lobinho diferente, né? diferenciado. Aí virei escoteiro depois. Era um e lobinho tal. meio raposa, né? Não, engraçado que o lobinho virou corvo, né? É. Pessoal, essa tosse aí, acho que você que tá me assistindo agora, nos assistindo, né? Nós estamos aí, acho que é o tempo que é seco, né, e tal. E eu não tô gogo não, bro, né? Porque ainda não me curei mesmo. Mas Valesca, conta, Valesca. Então, hoje, vocês, como é que foi a história da Amazonas de Aço? Como foi fundado? Quem teve essa ideia maravilhosa, né? Quando falo em Amazonas, né? Eu sou de Manaus, então quando falo em Amazonas, é aquelas guerreiras em cima dos cavalos, né? E tal, e contando a história. E vamos trocar esse cavalo por Moto. motoca, Nossos cavalo de cavalos metal. de aço. Conta. Então, quando eu comprei a minha primeira moto, eu comprei uma Teneré. E eu comecei a andar com os tenereiros daqui, que é um motogrupo que mora no meu coração. Porque foi ali que a minha história no motociclismo realmente começou, eu pilotando. Foi com o pessoal dos tenereiros. Eu mal sabia andar, mal ficava, me equilibrava em cima da moto e me metia aí nesses ramais. E era da grande a vida moto aí. dela. Tinha uns baúzão. Era do de baúcha. É. Eu vi essas E fotos. os meninos tinham maior paciência, me esperavam, me davam dicas, sabe? Então é um motogrupo que eu tenho muito carinho, são os tenereiros. E eu sempre postava as nossas viagens e tinha uma mocinha que sempre curtia e comentava. Eu não a conhecia pessoalmente, mas percebi que ela andava de moto, andava numa esportiva azul. E um dia ela disse assim: gostaria muito de conhecer essa motociclista aventureira. Eu falei, vamos marcar. E foi perto do evento do Roraima.
E nós nos encontramos no evento do Roraima a primeira vez, eu e a Jaine, que é a outra fundadora, minha irmã de colete, minha amiga de coração, e quem pariu esse sonho junto comigo. Que massa. E aí nós nos conhecemos pessoalmente, foi uma ligação, olha uma coisa que eu digo, uma das coisas assim que o motociclismo me trouxe, que eu sou muito grata, foram amizades incríveis. E pense numa motociclista de raiz. Jaine, ela se a moto mesmo. quebra, ela encosta na moto com o pé, te empurra, e ela ela sabe isso, sabe aquilo, se vira, é descolada, ela é incrível. Não, nossa, e muito boa piloto também. É mesmo, ela é referência. E aí a gente conversando, depois que a gente se conheceu pessoalmente, a gente trocou telefone, sempre conversando, e um dia numa das conversas ela disse, eu falei assim, poxa, eu queria formar, já penso nisso há muito tempo, de um motoclube feminino. Ela falou, eu também, eu já tinha falado isso algumas vezes, mas é tão difícil. E aí, daí da gente saber que tínhamos o mesmo sonho, tínhamos um sonho em comum, a gente começou a trabalhar nisso. E aí, do resto, aí vem uma, vem outra, agrega aqui, agrega ali, algumas ficaram, outras não. Mas nasceu dali, daquele encontro entre eu e Jaine, depois veio uma outra pessoa que eu chamei, mas que também não ficou muito tempo. E aí depois começaram a vir mais pessoas, nós chegamos a ter quase 30 integrantes. 30 integrantes, mas era cara. aquela época assim, era do começo, a gente não tinha estatuto, não tinha, era tipo assim, andou de moto, vem. Uma mobilete. Isso. Não, mas não importa, até hoje não importa você ter uma mobilete, Nossa, não tinha regras, cilindrada, né? Cilindrada não. Nós não tínhamos não estatuto é critério ainda, sim, entendeu? Sim. Então, assim, nós não tínhamos muito critério. Gostou, chegou, faz parte. Certo. Então, por isso que chegou a ter tantas meninas. Mas aí, com o tempo, assim, nem todas ficam. Afinidade, vê que não tem tempo, não era bem isso que queria, e vai ficando. Hoje somos 10 coletadas e uma prospecta. E hoje a gente já tem, naquela época a gente começou como motogrupo, hoje já somos motoclube. Temos estatuto registrado e tudo, temos regras, porque quando a gente começou muito crua, sabe? E a gente foi aprendendo ao longo do caminho, né? Fomos vendo como que funcionava, o que dava certo, o que não dava, e a gente continua aprendendo. Mas o começo foi assim, foi realmente a paixão mesmo por moto que acabou colocando eu e Jaine ali no mesmo... E o grande objetivo é uma fortalecer a outra, né? O nosso motoclube. Fraca, a outra vai, as se juntam, vai lá, fortalece. Isso no sentido emocional, físico, psicológico. E uma coisa que não mudou, que é base do nosso motoclube, que não vai mudar, é que a gente não faz distinção. Exatamente. Nem de cilindrada e nem de estilo. É complicado? Que você pensa, num bate-volta, num passeio, como é que você faz? Temos motos de todas as cilindradas, temos motos pequenas, temos motos grandes. Como que você faz? A gente dá um jeito. Esse negócio, tem que acompanhar o comboio, eu sempre falo para quem está chegando, não tem. Vá no seu ritmo, vá na velocidade que você se sente seguro e confortável. Não vá querer acompanhar ninguém que é nessas horas, que principalmente quando você tem não roda muito em estrada, não tem muita experiência. Então, assim, tem as shadows que esquentam, as esportivas que esquentam também. Sempre tem alguém que vai atrás, alguém mais experiente que vai lá atrás. Sempre tem um ferrolho que vai lá atrás, ninguém fica para trás. Então, assim, a gente se vira. Vai quem tem moto maior que esquenta, vai na frente, ou então o pessoal de moto menor vai na frente, a gente sai depois, a gente dá um jeito. Essa organização é mais trabalhosa, mas a gente prefere assim, porque assim você não exclui ninguém. Sim. Porque o nosso motoclube tem mulheres de todas as classes sociais e de todas as faixas etárias. Então a gente tem menina que está começando a vida agora, está fazendo faculdade, que está ali no primeiro emprego, que está ralando, conseguiu comprar uma motinha pequena, com essa moto que ela trabalha, que ela se diverte e que gosta. Olha, aconteceu uma coisa para mim que aquilo ali foi marcante. Uma moça que fazia parte, hoje ela não está mais. Mas ela tinha uma moto pequena e nós conseguimos, o pessoal do Roraima, apesar do evento ser para motos grandes, mas eles sempre deixaram que a gente entrasse com as meninas, né, coletados, todo mundo em grupo, organizado, nós sempre entramos com as motos pequenas também. E num desses anos ela foi com a motinha dela. E lá dentro, todo mundo curtindo e tal, e ela veio, tava eu e Jaine, acho que tinha mais alguém ali, ela veio emocionada.
Ai, gente, eu não tenho como agradecer. Eu sempre vinha, mas ficava lá fora, porque eu não podia entrar com a minha moto. E eu adoro moto. Só que ela trabalha, é uma menina nova, começando a trabalhar, sabe? Aquela começo de vida. Eu Ela tem a sei. motinha pequena dela, ela tinha na época, não sei agora qual moto, mas na época uma motinha pequena dela. Ela dizia, eu não podia entrar com a minha moto, porque minha moto não é grande, mas eu sonhava em participar disso aqui. Eu não tenho como agradecer de estar realizando, sabe? Ela tão emocionada de estar ali dentro, com a motinha pequena dela, participando de um evento de motociclista. É isso que a gente quer, sabe? Esse é um dos objetivos do nosso motoclube. Fazer as mulheres se sentirem, quem gosta, fazer se Oportunidade de sentir realização. parte. Não importa a moto que você tenha. Uhum. Sabe que normalmente na vida a gente já tem tantas dificuldades, né? E não ia ser o nosso motoclube que ia impor mais uma dificuldade ou mais uma limitação. É porque, na verdade, o que importa é a irmandade, né? É o Sempre. companheirismo, né? Então, quer dizer, cara, isso é um motor, pô. É um motor que um é mais maior, outro menor, mas o importante é justamente isso. Você falou que você vai, né, para certo lugar, né, vai fazer essa viagem, cara, vai no teu tempo. Vai no teu tempo. O importante é que nós saímos juntos e logo lá nós vamos estar juntos, né? Então, assim, independente da velocidade que tu vai chegar ou não, nós vamos estar tomando uma ali, todo mundo ali, a motinha ali, todo mundo ali. E esse lance também que você falou de companheirismo, né? Um elevar a outra. Uma é levar a outra. Não é só aquele negócio de oba-oba, vou mandar de moto. Não, cara, todo mundo é humano. Assim como a moto precisa de manutenção, o ser humano também. Cara, hoje eu não tô bem. Hoje eu passei por uma situação assim, cara. Então se tem pessoas que tá ali, pô, mas só pra andar de moto comigo? Não, pô, são meus amigos, é minha irmandade, cara. É minha família, não é isso? Então, lógico que a gente tem que ter estatuto, tem que ter normas, porque senão vira bagunça, né? E é isso que faz com que você tá até hoje, né? Olha, Márcio, uma coisa que eu digo talvez a grande maioria dos homens motociclistas não tenha ideia do quão diferente e do quão difícil é você manter um motoclube feminino. Por coisas que vocês não têm que passar. Imagina. Provavelmente você chega, tem um rolê no final de semana, você chega em casa e diz para sua esposa, ó, sábado de manhã eu vou dar um rolê com o pessoal do motoclube. E no sábado de manhã, você pega o seu colete, sobe na sua moto e vai. Chegar em casa, a casa vai estar limpa, os meninos vão estar cuidados, vai estar tudo normal, o almoço pronto, vai ter tudo normal. Uma mulher, pra gente chegar em casa e dizer assim, ó, sábado eu vou dar um rolê com as meninas, eu vou passar o dia fora. A gente tem que ver se o marido não vai reclamar, quando não faz parte, não entende, se ele não vai reclamar, se a gente tem que ver se tem quem fique com as crianças, a gente tem que ver se quem vai fazer o supermercado, enfim, é tudo uma logística. Fazer o almoço no dia anterior. Já às vezes fazer o almoço no dia anterior para deixar tudo mais ou menos arrumado, para o marido se virar ali com as crianças, quando tem filho pequeno, então, assim, todas essas logísticas são coisas que geralmente os homens não têm que se preocupar, e a gente tem. Para a gente poder sair de casa, passar um dia fora, nossa, 1000 coisas que a gente tem que começar a resolver 2, 3 dias antes. Para passar um final de semana é complicado. Amigas que você tem que acionar. Porque tem criança pequena, tem que ver quem fica, tem que ver quem vai levar por comida para o cachorro. Nossa. Então, assim, é ralado. Cara, Você não parou para pensar nisso, a ficha caiu agora, pois cara. Aí a gente ainda tem que ouvir umas gracinhas. Porque vocês não rodam tanto. E outra, no nosso motoclube, várias das mulheres que fazem parte do nosso motoclube, elas são arrimo de família. Né? Então, isso é outra questão, a questão financeira, às vezes não é sempre, não dá para estar participando de todo o rolê. Sabe, uma vez ela ainda era prospecta, ela chegou para mim e disse, nossa, eu escutei um negócio, uma pessoa que vez ou outra faz alguns comentários, porque isso existe, graças a Deus, assim, eu tenho muito a agradecer aos motociclistas daqui, nós sempre fomos muito respeitadas. Sabe? Muito mesmo. Isso essa é a regra. A muito exceção, mesmo. claro que existe, sempre eu não vai tenho existir. que me queixar. E esse foi um comentário de uma exceção
mas vocês não rodam, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí eu disse pra ela, eu falei, quando você ouvir isso, não fica calada, não. Pergunte pro fulano, diga, ei, você ou quantos do seu motoclube já rodaram pelo menos 5 estados? Qual foi a maior viagem que você já fez? Dá licença. Não é por nada, não, mas no meu motoclube tem pelo menos 4 que já fizeram mais de 10 mil quilômetros. Caramba. Então respeita. É o mínimo. Uma delas foi até o paraíso e voltou. Uma delas quase morre. Sabe? Então, ficou na UTI. Geralmente a gente não tem que falar isso, porque esse respeito já existe normalmente. Né? E porque sempre que também tem oportunidade de falar, quando tem coletamento, que a gente sempre é convidado. Então, assim, esse respeito e essa parceria sempre existiu desde o começo. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Nós estamos aqui há tanto tempo quanto vocês. Sim, isso mesmo, né? A gente vai entrar nesse assunto também, né? Que a gente estava falando aqui nos bastidores, justamente, que o motociclismo feminino, ele é da década de... Primeiro motoclube registrado é de 1940, o Motor Maids. 1940, né? 1940. Então, galera, ó, saca só. Motor Maids. Desde 1940 que existe motoclubes feminino e eu tô aqui, eu tô com vergonha. Não, mas não tem que ter vergonha. Não, eu tô com vergonha. Eu não sabia. Não é de não sabia. Eu tô com vergonha de, cara, pra vocês fazerem um rolê, tem que ser Amazonas, cara. Tem que ser guerreira. Tem que ser guerreira demais, porque eu tô aqui pensando na minha esposa, pô. Meu irmão tem que fazer comida, tem que fazer isso, fazer aquilo outro, ajeitar a casa, cuidar ainda daquele pela-saco lá, às vezes o cara chato pra cacete, meu irmão. E aí, além disso tudo, tu ser mãe, a Mari que é a avó e tal, ainda tem a família. Valesca também. A família mequetrefe ainda, que fica, não sei o quê, olha, cuidado. Cuidado nada, meu irmão, é porque tu não tem saca, a coragem que a tua irmã tem, entendeu? Então, quer dizer, além de tudo isso, tu ser mulher, isso, aquilo, outro, e ainda vocês foram escoltadas pelo caminhoneiro, quer dizer, poderia ter sido um bandido, alguma coisa, mas mostra que você foda-se, meu irmão. Se bem que, coitado, hein? Se ele vai se meter com as 3 ali, ele apanhar. Ele pode ser até que conseguisse, mas ia lutar muito, apanhar muito. Mas eu tô dizendo, então, quer dizer, além de tudo isso, então, quer dizer, quando você faz um rolê, cara, tu tá no céu, brother. E é coisa que muitas vezes assim, eu nunca fiz, eu tinha vontade de fazer parte do motoclube, né? Eu sempre tive vontade e tal, de entrar, de fazer parte, de ver como é que é. Cheguei a entrar nos Insanos, né? Mas não fui muito feliz por causa que logo me acidentei, né? Então, cara, eu com filho e tal, aquela coisa, tô até agora fazendo fisioterapia, né? E eu cheguei com eles, pô, mano, que eu sou o seguinte, ou eu tô ou não tô, mano. Então, não vou ficar, né? Mas, assim, foi fantástico, cara. Saber que não é só montar numa moto, não. Pra dar um rolê tem todo uma organização, tem uma hierarquia. E eu fiquei fascinado, cara, pela hierarquia, por tudo. E chamei eles, olha, mano, é o seguinte, não dá pra acompanhar, me desculpa e tal, eu primeiro vou, né, e tô começando minha vida também do zero, né, me recompondo, tudo, enfim, mas assim, eu fiquei fascinado. Então, justamente, cara, o homem já é difícil, porque, pô, cara, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, então pra me sair da minha casa e pra dar um rolê ali e tudo, e tá ali, deixar minha galera ali todinha. Então, assim, a gente tem que pensar muito, né? A gente tem que pensar na gente, mas a gente tem que pensar também na família que tá todo mundo... Imagina que ser nem uma vale, mulher, né? Você cara. sair, curtir, quando chegar em casa encontrar um monte de gente infeliz porque você não tava ali, porque você sacrificou tal coisa, você faltou com tal coisa. Isso, cara. Então, pô, caramba. Então, assim, olhando, né, de um modo geral... Cara, eu tô muito assim, eu tô apaixonado por vocês
E tô assim com a vergonha de... Meu irmão, qual é o problema que a gente tem mesmo? Que não dá, vai dar um rolê, né? Meu irmão, a mulher é mãe e cuida da casa e tal, e tem um trabalho e tal, não sei o que lá. E tá ali no rolê tranquilo e outra. Vocês são muito respeitadas, cara. Realmente, muito respeitado mesmo. Porque, assim, o que eu vejo no motoclube de vocês é porque vocês são vocês, cara. Vocês não encenam, vocês não... Ah, não, cara, a gente e pronto. Essa felicidade é real. E é muito gratificante quando estamos juntas, qualquer evento. Um simples encontro para comer um pastel, aquilo vira uma festa. E no dia seguinte a gente comenta no grupo, nossa, como foi bom, mais uma vez estarmos juntas, e isso, aquilo, porque realmente é muito gratificante. Porque ali é um momento onde você... Nossa, fala palavrão, é nosso, a gente desabafa, a gente brinca, mexe uma com a outra, sempre com muito respeito, mas você se solta um pouco, se afasta um pouco daquela vida, aquela rotina que você tem que, né? Não pode bobear, faltar com a responsabilidade, o dia a dia é muito cruciante. Então, esse momento é gratificante demais. Muito gratificante. E esse sempre foi o objetivo. Um motoclube de mulher para mulher, igual Marisa. Sabe, um lugar que as mulheres se sentissem à vontade, sem a pressão de acompanhar, sem a vergonha de não pilotar tão bem, sabe? Ali você pode chegar com a experiência que você tiver ou sem experiência nenhuma, sabe? Que você vai aprendendo com o tempo, a gente tem paciência, a gente vai devagar, a gente faz rolês mais perto, até todo mundo estar entrosado. E é isso. Porque você imagina o drama de uma mulher resolver fazer parte de um motoclube masculino. Unissex, né? Todos são, né? A maioria... Não, tem uns que mulher não entra. A maioria mulher não participa. Mas você imagina o que aceita a mulher. Infelizmente, ainda a cultura machista ainda está impregnada. Uhum. Eu noto assim que os homens estão lutando para se libertar dessa cultura, mas infelizmente é inconsciente, é automático, né? E também tem a questão assim que a gente tem que pensar, um motoclube masculino, vão fazer um rolê tipo passar o dia, fazer um bate-volta, mas que vai durar o dia todo, ou então para dormir, né? Primeira coisa que a mulher vai perguntar, vai mulher? Se disser, a mulher, a esposa do fulano vai, a esposa do cicrano vai, não sei o quê. Agora, se disser, vai a fulana que pilota, e a fulana é solteira, e a fulana vai sozinha... Já gera um conflito nos familiares. Já fica, fica uma coisa mais assim... Aliás, eu até acredito que mulher não entra em muitos motoclubes por esse motivo. Disso, porque eles não têm a liberdade... Porque a família, a esposa vai estar sempre com o pé atrás, né? E a gente sabe que isso para mudar vai levar muito tempo. Isso é uma mudança de mentalidade e vai levar muito tempo, né? Tem já vários motoclubes que aceitam mulheres, então, mas a grande maioria ainda temos essa diferença. Enquanto isso, vamos curtindo o nosso. Exatamente. E é importante saber, e a maioria das pessoas não sabe, né? Como você disse, estou com vergonha de não saber. O primeiro motoclube registrado feminino. Na década de 30, nós já tínhamos uma mulher, uma americana, Betsy, uma mulher preta, na década de 30, viajando numa Indian, que eu sou fã dessa mulher pela moto que ela escolheu, que eu sou, para mim... Como é o nome dessa mulher? Bessie Springfield. Se eu não me engano, é Springfield o sobrenome dela. Bessie Springfield. Não, tu imagina naquele tempo. 1930. 1930. Essa mulher não existe, cara. Ela chegou a ser presa em um estado porque ela estava vestindo calças. E naquela época, em alguns estados americanos, mulher não podia usar calça. Não, a mulher nos Estados Unidos, que inclusive até hoje... Né, o lance do racismo, cara, é muito impregnado, é muito forte. Aí tu imagina uma mulher negra usando calça em cima de uma Indian. Mano, é assim, surreal, cara. Lenda. E essa mulher, né? ela foi uma das primeiras mulheres a fazer todos os estados americanos. Foi até o Alasca de moto. Essa mulher é uma lenda. Caramba. E a gente não ouve falar. Né? A minha moto, você falou mulher negra, a minha moto, ela chama-se Sara.
É costume, né, dos motociclistas colocar apelido, nome nas motos. Sara. Sara. E a Sara tem esse nome em homenagem à criança que nasceu. Teve um furacão, acho que foi Uganda. Essa história saiu na internet e eu li e achei interessantíssimo. A mulher, para fugir do furacão, subiu numa árvore com um bebê e grávida. Uhum. E ali ela ficou 3 dias. E o bebê, a criança nasceu na árvore. Ela era uma menina. Ela lá em cima da árvore pariu, sozinha, com o bebê no colo, pariu essa criança. E essa criança, ela pôs o nome de Sara. Em homenagem a essa criança, a força dessa mãe, dessa mulher e do bebê também, né? Rapaz, aí eu coloquei o nome na minha moto de Sara. Há 3 anos atrás. Essa mãe acho que não tinha TV não, né, brother? Porque ela tava com a bebê de colo e tava grávida, né? E para fugir da morte, do furacão, da enchente, né? Teve até as águas baixaram, ela ficou em cima da árvore e pariu lá em cima. Em Uganda? Uganda. Pois é, vamos lembrar que às vezes não é nem que ela não tinha TV, a gente está falando de um país africano, que a mulher tem a obrigação, o homem, né, não quer saber se está de resguardo, é obrigação de mulher, de esposa, então não tem nem como... Uma comunidade afastada. Mas é sempre bom a gente falar... A gente fala do ser humano, fala seres humanos, mas tem seres humanos muito fortes, muito que dá, assim, orgulho. Por isso que o Papai do Céu não desiste da gente. Não, e no motociclismo nós temos muitas mulheres incríveis. Sim. A gente tem a Sussuarana de Porto Eu ia falar dela. Que já fez a 319 numa pop várias vezes. E linda pop, ela pintou toda de branco. A pop dela toda equipada. Pôs os protetores de carenagem brancos também. E olha, não dá para passar vergonha. A Sussuarana lá de Porto Velho, um abraço. Nos recebeu também na nossa viagem. Quando nós voltamos, foi ela que recebeu a gente lá em Porto Velho. Eu tive o privilégio de conhecê-la aqui. É uma mulher incrível. A Sandra Cigana, que é outra bancária, largou tudo. Os filhos criados, largou tudo. Pegou a moto dela e tá aí já há alguns anos viajando aí de moto. Sabe, para nos lugares, faz os trabalhos dela, ela faz... Lava uma louça, faz uma comida, foi ela que me deu, quando ela veio aqui, ela ficou lá em casa, e aí ela faz as coisas dela e continua a viagem dela, sabe, uma mulher incrível que também. Massa, né, cara? A Japa Girl, que é uma dentista de São Paulo, desse tamanho, uma mulher incrível, veio aqui numa moto pequena, ela fez de São Paulo até aqui. E ela é uma pilota, ela tem outras motos, ela tem uma BMW enorme, que ela praticamente tem que pular para subir, e a mulher pilota demais. E tantas outras mulheres que a gente tem aí, que são destaques no motociclismo, que a gente tem que tirar o chapéu mesmo. Que massa, né, cara? E assim, vocês têm o que tem na mente aí para viagem? Qual é o próximo passo? Cara, a gente tá com uma ideia agora de ir para tal lugar. Já passou? Eu tenho muita vontade de ir para Tocantins, que é o único estado que eu não conheço no Brasil. E aí eu quero fechar ele de moto. Tocantins. Ir para o Jalapão, é lógico que eu vou ter que deixar a moto na capital, porque o acesso a Jalapão é terrível, mas... Nossa, eu outro dia estava na internet e vi um dos lugares, os 7 lugares mais incríveis. Um deles era o Jalapão. Então eu tenho muita vontade de conhecer. E você, Valesca? Então, eu agora estou sem moto, inclusive eu estou afastada da presidência do motoclube, porque essa é uma das nossas regras. Tu tá sem moto? Fazer parte de motoclube, você tem que ter moto, pelo menos, né? E uma presidente sem moto, eu tô sem moto, então a Mária que está respondendo interinamente pela presidência, porque eu tô sem moto, mas agora no meio do ano o plano é... Eu vou buscar a minha moto em Brasília, fico para o último final de semana do Brasília Moto Week, que é 29 e 30 de julho. Junho ou julho? Julho. Julho, né? 29 e 30 de julho, eu sempre confundo junho e julho.
E de lá eu volto rodando e, se tudo der certo, vou estrear minha moto nova na 319. Cara, que inveja, bicho. Moto Week, ó. Um abraço aí pro meus amigos Não, aí. eu já tô os- aqui pensando na 319, né? Não é? Eu não- Imagina, a estreia já tem nome para minha moto nova, ela já tá batizada Esther. antes de... Não, Capitu, Capitu. a cigana dos olhos oblíquos e dissimulados. Eu queria mandar um abraço aí pro pessoal do Motoclube Os Nacionais, né? Que a gente tava falando aí do Moto Week, né? E aí eu tive o privilégio de fazer um vídeo, né? Convidando, informando, né? A nível internacional, né? Desse evento gigante aí de Brasília, que são 10 dias de evento. Cara, é uma cidade, é fantástico demais, né? Cara, porra, show de bola, tô com uma inveja de ti. Pois é, talvez, de novo, uma das minhas parceiras de aventura, Joelma, também, talvez eu e Joelma, talvez ela seja minha parceira nessa aventura. Tomara, se não, vai eu e Deus. Cara, que massa, Eu inclusive. até proponho vocês irem na moto dela. Não, Buscar sua novidades aí, não. Tem Desculpa cada um na aí. sua. Ah. Imagina, coisa que motociclista não gosta é ser garupa. Não rola, não. É só pra ir. Até rola, tipo assim, se vai sair ali de casal e tal, uma vez ou Pô, a outra garupa é até foda, rola. É. Mas viagem de garupa, pra quem é motociclista, eu já fui garupa há muito tempo. Mas depois comecei a pilotar. Andar de garupa é prova de amor, viu? Não me peça mais nada, nem bom dia. É. Eu quero mandar um abraço, um alô aí pra nossa querida Joelma, que tem a Pérola Negra, Pérola Negra. A gente vai, vamos fazer aquele designer, né, e tal, que ela quer que eu faça um adesivo bem punk mesmo pra colocar na motoca dela. Ó, tô te esperando aqui, viu? E então, enfim, né? Você vem lá, tá com essa ideia, né? Esse projeto, né? De Brasília, né? E tal. Então quer dizer que tu tá afastada, né? Eu tô sem moto. Tá sem moto por conta disso. E assim, hoje para uma pessoa que tá assistindo a gente agora, né? Tem uma motoca, tem um sonho, nem imaginava que tinha um motoclube só de mulheres aqui em Boa Vista. O que ela precisa fazer? Como é que é o esquema de colete, né? De coletamento? Explica aí direitinho, do zero, assim. O nosso coletamento acontece uma vez por ano, que é no dia do nosso aniversário. O aniversário do motoclube é 19 de novembro, no dia da nossa fundação. Então, só na nossa festa de aniversário que acontece o coletamento. Pode acontecer em alguma situação, Uma exceção. uma exceção de a gente coletar de outra forma. Então, pelo menos para ser coletada, são 6 meses. 6 meses. Né? Então, dependendo de quando você começar a participar do motoclube, a participar das reuniões, a participar dos eventos, dos passeios, pode ser que leve até mais tempo. Mas o mínimo são 6 meses. Que é o tempo, o estágio probatório, né? Para você ver se você se adequa, se vai se dar bem com todo mundo, Teu se é perfil. realmente aquilo que quer, se tem perfil. Então, são pelo menos 6 meses para fechar o colete. Então quer dizer que 6 meses... Pelo menos. No mínimo, assim, 6 meses já dá para fechar. Como é que é essa história de fechar o colete? Para quem está assistindo agora, né? Você ser um camisa, você tem um colete para fechar. O que é isso? Assim, uma pessoa bem, bem leiga mesmo. Explica pra gente. Fechar o colete é quando você recebe o brasão nas costas do seu colete. Que aí você fechou o colete, ó, como o da Mari aí. Certo, a marca de vocês, Isso, né? então só recebe esse brasão nas costas do colete quando você é coletada. Então isso é fechar o colete. Que quando você entra, você já pode colocar o pet do Brasil, do estado que você faz Seu parte, do fator. seu nome, esse pet pequeno, né? Tudo isso você pode colocar, mas só recebe o brasão nas costas do colete
quando você aceita no motoclube. Conquistar. Então, isso é que é Conquistar. fechar o colete. Ah, entendi. Então aí ela vai estar em observação para ver se realmente ela se adapta, ambos, né, se adaptam, né? Que de repente vai que, não é isso que eu queria, não é isso que eu esperava, eu achava que era um oba-oba, eu Não achava... aceita hierarquia, tem dificuldades com as pessoas, em seguir regras. Uhum. Tem uma série de fatores. Porque para virar prospecta, ela já tem que estar andando ali com a gente há algum tempo e tem que manifestar, olha, eu quero ser prospecta. Criar vínculo. Né? Então, aí entendi. entra como prospecta. Depois que ela é aceita como prospecta, é que tem esses 6 meses, no mínimo 6 meses, para fechar o colete. Então, quem está assistindo, que tem uma moto, que quer participar, é entrar em contato, começar a rodar com a gente, conhecer o pessoal, ver como esse mundo funciona, ver se é isso mesmo que você quer, porque tem responsabilidades. Não é só o oba-oba, vou andar de moto, tirar foto. Não. A gente tem que tirar um tempo, sabe? Tem as atividades do motoclube, a gente faz muitas ações sociais, e isso é uma parte importante do nosso trabalho também, como motoclube. Uhum. Então, é isso que eu vou chegar, né? No lance de fazer ações sociais, né? Então, assim, isso é até um carro muito chefe, assim, é uma parada assim que todo mundo abraça, justamente ações sociais, né? Então, você vê aquele cara, né, homem, mulher, tanto faz, ali naquela motocona, com aquela cara de mal, tem uns que tem aquela caveira, aquele negócio bem pá, mas, mano... o lance de humanizar, né? De ainda mais, final do ano, cara, juntar todo mundo, né? Vamos coletar cestas básicas, tantas toneladas de brinquedos. Doação de sangue. Isso, doação de sangue. Tanto é que eu vou falar uma parada aqui dos insanos, né? Então, tipo assim, a gente não os insanos, eles literalmente me deram sangue, pô. Porque quando eu sofri o acidente, né, então eu falei até pro Fabrício, um abraço pro Fabrício, aí pro Igor, vice-presidente, pra todo mundo, a Irmandade. E assim, eu precisei de sangue, né, pra fazer minha cirurgia. E assim, não tem nada por um acaso, né, então justamente a gente tá fazendo uma campanha a nível internacional, né, todos os insanos, e eles separaram 2 bolsas para mim e colocaram lá o Corvo, né, veio aqui, me deu o bilhetezinho, tudinho. Então, assim, literalmente eles deram o sangue deles para mim, cara. Eu sou muito grato por isso. Isso é a Irmandade, cara, é justamente a gente ficar nessa viagem de cilindrada, disso, aquilo. Cara, se tu tem condições de comprar uma moto grande, tu gosta, tu veste aquela moto ali, é legal, tu tem que se sentir bem, mas nada mais importante do que o ser humano, cara, do que o teu irmão. Priorizar a humanização. Exatamente. Olha, desde o nosso primeiro aniversário, a entrada foram alimentos. Sim. Né? Desde o nosso primeiro aniversário. Quem não leva o alimento, agora nesse último nós fizemos assim, quem não levasse, era 2 quilos de alimento, pagava um valor da entrada, que foi revertido também em alimentos, para ajudar também a coisa de crianças prematuras. Então, assim, desde o nosso primeiro aniversário, ingresso, alimento, 1 quilo de alimento, depois passou a ser 2, porque a gente faz muito isso. Né, junta, faz as cestas básicas, distribui para as pessoas. Tem muita gente precisando. E acho que isso é uma parte importante, a gente poder se unir para ajudar o próximo. Ainda mais nos tempos de hoje, hein? Os tempos difíceis que tá hoje, né? Então, pessoal, estamos chegando aqui ao final, né? Tivemos esse papo maravilhoso com essas 2 figuraça aqui, respeitadíssima, ainda mais agora ainda, meu irmão. Ei, ela é motociclista, bora. É mulher, é avó, mano, tem toda a minha consideração. E Valesca, diz alguma coisa aí nessa câmera
para essas pessoas que estão assistindo, vocês, sobre o motociclismo, sobre o que é ser motociclista, o que é ser mulher. Dá um up aí na galera. Olha, nessa viagem que nós fizemos, nós percebemos o quanto as pessoas deixam os seus sonhos para depois. Porque em cada lugar que a gente parava, quando a gente tirava o capacete, que viam que eram mulheres, o espanto sempre era maior. E quantas vezes nós ouvimos, eu ainda vou fazer isso. Nossa, que massa, eu ainda vou fazer isso. Uma das pessoas que veio e falou pra gente era o dono de um posto onde nós paramos. Um senhor já de uma certa idade, com sérios problemas de saúde, que a gente percebia, ele mal falava. E ele veio falar com a gente, o olho brilhava. Ele falou, já rodei esse Brasil todo de carro, mas eu ainda vou fazer isso de moto. Provavelmente não vai. Não vai. Mas o brilho nos olhos dele, sabe? Eu falei, cara, esse homem deve ter trabalhado a vida toda para ter o que tem. E agora ainda olha para e diz assim, eu ainda vou fazer isso. Então, se você tem um sonho, vai atrás. Corre atrás, porque a gente não sabe até quando a gente vai estar aqui. Sabe? Não deixa que te digam que você não é capaz, que é perigoso, viver é perigoso, a gente pode estar em casa então, sabe, faça, porque é o que a gente leva dessa vida. É a vida que você leva, é as coisas que você faz, são as estradas que você percorre, são as paisagens que você vê, são os amigos que você faz, sabe, é o amor que você recebe, é a solidariedade que você presta ao próximo. É isso que a gente leva dessa vida, é isso que constrói uma história que vale a pena. Então, faça a sua vida valer a pena. Viva! Grande Valesca, meu irmão. É isso aí, meu irmão. A gente tem que terminar aqui com uma motivação, né? Motivacional, mas não é só blá 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 de coach, não. De coach de Facebook, de não sei o que lá, não. A parada aqui é punk mesmo, meu irmão. E você, Meire, grande Meire, 66 anos, meu irmão. Bem vividos, cara, muito amados. Que foda, cara. Que foda que é nós, né, cara? Graças a Deus, muitas viagens também. Eu me considero uma pessoa que estou sendo ainda muito abençoada. Meire, fala pra essa galera aí que tá com a bunda no sofá. Olha, que fica, eu queria, mas eu tenho medinho. Fala pra ela, Meire. Olha, complementando o que a Valesca falou, que foram fortes palavras, eu ando de moto há 18 anos, me locomovo, já andei de moto antes de vir para Boa Vista, muitas vezes, mas outro dia eu estava no meu quintal, eu tenho um pomar, gramado assim, eu estava fotografando e tem alguns troncos que eu coloco para enfeitar. Estava fotografando, fui indo, andando para trás assim, eu bati num tronco e caí de costas. Sabe quando você vem andando e bate e cai de costas? E bati com a nuca num outro tronco. Caramba. O tronco bateu a nuca e ele virou. Ele descolou do barro assim e caiu. Foi a minha sorte, porque se aquele tronco tivesse fincado, eu tinha quebrado o pescoço. Então, quando o dia da morte chega, o acidente, você pode estar a pé no teu quintal, fotografando, você corre um risco. E não é a moto que vai me pôr em risco, viver é um risco. E você tem que viver intensamente, viver, amar, curtir a liberdade e não se prender, né, a pequenas coisas e se libertar e executar seu sonho. Pois é, que a galera, eu acho que todo mundo tem um espírito de faraó, né, cara? Que é aquela viagem de pirâmide, é o cara juntar tudo quanto é cacareco, e aí lá do outro lado, mano, quando eu morrer, eu já tenho um monte de coisa aqui. Pega a mochila, junta os trocinhos ali, monta na moto, vai lavando louça ali, cozinhando aqui, vai embora. Quando você vê, você tá longe. Cara, e assim, é tanta coisa pra gente falar, cara, que assim, eu passei um mês no hospital, cara.
né? Teve que Então, largar tudo. Exatamente. Teve que largar a família, teve que largar o trabalho. Morreu por conta disso? Não. Parou alguma coisa, não. perdeu muito? Nasceu o de cara com corvo, lá olhando lá pro teto. Olha e aí. tal, e lá vem a enfermeira e apagou a luz, aquela coisa toda. Vou fazer um podcast e vai ser de cara com corvo. E Valesca vai estar aqui, e a Meire vai estar aqui. Vão falar sobre o motociclismo e vai falar sobre. Cara, tu tá afim de tocar violão, cara? O teu sonho é tocar um violão? Meu irmão, tu sabe quanto é que é um violão? Não, tu já foi, onde é que tem curso de violão por aqui? Ah, não sei. Então tu nunca vai tocar um violão, cara. Então, justamente, vocês andaram, meu sonho, um dia eu vou. Não vai não, meu brother, seu covarde. Fala, Principalmente Meire. que tem internet agora que ensina a tocar o violão, ensina até fazer se você precisar o violão, né? Mas o covarde que tem dentro dele, ele não deixa, não larga. É isso aí, galera. Estamos aqui no 3º episódio do De Cara com Corvo. Olha, se fosse você, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar ligado, antenado em tudo que rola aqui. E é isso aí. Eu sou o Corvo, essa figura que vos fala, e nós estamos no De Cara com Corvo. Valeu!